O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a falar nesta quinta-feira sobre impostos. Ele deu uma boa notícia para quem tem salários menores e uma notícia nem tão boa assim para quem ganha muito, mas muito dinheiro. Quem traz as últimas informações é o repórter André Anelli. Quais as declarações do ministro, André? Pois é, Tiago. Primeiro, falando dessa boa notícia que você destacou, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que já encaminhou ao presidente Lula estudos e sugestões de maneiras de viabilizar o cumprimento da promessa de campanha de garantir a isenção do imposto de renda para quem tem renda mensal de até R$5.000. Haddad não entrou em detalhes sobre os caminhos apresentados ao presidente, mas disse que já houve uma longa conversa da equipe técnica da Fazenda com Lula e a expectativa é que a decisão seja tomada no que ele chamou de algum momento. Mas o presidente pediu, encomendou da área da Fazenda, Felipe, estudos que permitissem chegar no último ano do seu governo à cifra de R$5.000. E nós apresentamos para ele alguns cenários. Eu não posso antecipar porque eu só posso falar quando ele validar um dos cenários, que aí é uma proposta oficial do governo federal. Essas declarações foram dadas em entrevista ao grupo de comunicação estatal EBC. Questionado sobre a possibilidade de instituir uma tributação sobre grandes fortunas no país, Haddad foi cauteloso e disse que o esforço deveria ser construído internacionalmente para ter efetividade. Segundo ele, caso a solução não seja tomada em conjunto, deve haver o risco de evasão fiscal. O problema de taxar grandes fortunas é que as tentativas que já foram feitas mundo afora nem sempre produziram os melhores resultados, não porque seja injusto, mas porque, do ponto de vista prático, você tem fuga de capital, você tem mudança de domicílio fiscal. Nem todo super rico, você deve imaginar, está disposto a pagar imposto, né? Nós levamos para o âmbito do G20 a proposta. Nós levamos para o G20 para que esse imposto sobre riqueza seja um tributo cobrado internacionalmente. Durante a presidência do G20, que é o grupo que reúne as maiores economias do mundo, o Brasil defendeu a inclusão da taxação de super ricos na pauta como forma de financiar projetos de combate à fome, às desigualdades e às mudanças climáticas. Mas essa medida ainda não avançou porque encontra grande resistência, Tiago. Muita resistência, saber o que vai sair ainda dessa discussão no âmbito do G20, como o ministro fala. André Anelli com as últimas informações de Brasília. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas. Ô Dora, a gente observando a fala do ministro da Fazenda, ele sempre tem essa discussão sobre a taxação das grandes fortunas e aquela história, né? Se no âmbito nacional isso é difícil, e no internacional acho que é mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda. Não tem... E as razões o ministro falou, porque isso aí resulta em fuga de capitais. E por isso os países não chegam a uma concordância. Para isso dar certo, teria de haver um acordo, um compromisso geral de todos os países. E há países, aliás, a maioria dos países não aceitam. Então, é uma proposta em que o Brasil marca posição no G20. A gente viu já em reuniões preliminares que aconteceram nesse ano, reuniões preliminares à reunião principal do G20, que é no final do ano, que isso não teve o apoio. Inclusive, houve, não me lembro se chanceleres ou ministros da economia de outros países que falaram, acho que foi a americana, que falou, a secretária de Estado, se eu não me engano, que falou explicitamente contra. Então, é uma proposta, o Brasil marca a posição, mas é uma proposta que não tem chance de ir adiante. Pois é, e o próprio ministro fala, não é, Vilela, que o resultado não é tão positivo assim, ou não é tão relativo com o que se esperava, né? Então há uma discussão no âmbito internacional e vai ficar por isso mesmo.
Exatamente, eu vejo como uma medida que tem uma força muito mais no âmbito político, no âmbito de discurso, um discurso de justiça social, do que efetividade prática. O que a gente tem que buscar é que, de fato, haja uma efetividade na justiça social, uma maior distribuição de renda, mas sem matar a galinha que produz ovos. É importante que seja feita de uma forma racional, onde todo mundo paga o imposto na medida correta e a gente consiga ter uma atividade produtiva que, de fato, tenha condições de avançar para gerar emprego, para gerar renda, para movimentar o ciclo da economia. E não ficar nesse discurso maniqueísta, que é muito bom para fazer política, mas que não leva o país a lugar nenhum.